A primeira seria a teoria da evolução darwiniana mesmo, que traz alguns pontos como variação fenotípica, reprodução diferencial e influência no ambiente. E aí essa figura ela vai mostrando quais foram as grandes mudanças que aconteceram na teoria da evolução a partir dos... Teve a teoria darwiniana, teve a teoria neodarwiniana, que foi a introdução da genética de populações na teoria da evolução. E depois a gente teve a síntese evolutiva, que adicionou novos tópicos à teoria da seleção natural. E depois a gente está agora com uma nova proposta, né? Tem um livro, depois eu posso mostrar para vocês, que é a síntese estendida, que adicionando algumas outras discussões que estão acontecendo a respeito de seleção natural. E um dos pontos é justamente a seleção em múltiplos níveis, né? Tem evolução do desenvolvimento, tem genômica, eu não lembro os outros não, mas depois eu posso mostrar para vocês. E o mais engraçado disso aqui, que eu vou trazer, é que alguns desses pontos que são falados, que hoje são trazidos para a teoria da evolução, foi ridicularizado na internet, inclusive a seleção de grupo, né? A seleção de grupo, assim como a seleção natural, também viu um eclipse. A partir da década de 70, a partir da década de 60, até a década de 90, não se podia, enfim, você pode adiantar. Não, deixa eu surpresa. Diga, você vai entrar ou não vai entrar, Tio? Esperando só você. Ô, menina, fala como... Fala, Jean, rapaz. Você estava urinando. Você é saxista. Está no meio. Pode começar. Então, hoje eu vou falar sobre seleção de múltiplos níveis, evolução do altruísmo. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Montalvão Moreno, as pessoas me conhecem como Monta. Então, durante a apresentação você pode se referir a mim como Monta, não tem problema. Nem minha mãe usa esse nome. Então, vou começar com uma analogia com relação ao corpo de Bentham. Bentham é um filósofo e jurista inglês. Ele, junto com John Stuart Mill, foi o criador da corrente filosófica do utilitarismo, a qual prega que as pessoas elas devem promover a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Como prova disso, Bentham ele sacrificou-se, né, sacrificou seu pós-morte. Ele ofereceu seu corpo para ser exposto num museu. Aí vocês estão vendo é o corpo dele, só que o corpo dele começou a apodrecer, né, começou a sofrer um processo de mumificação. Aí a cabeça mumificada dele está no chão e ali é uma cabeça de cera dele. E ele é responsável por criar essa corrente filosófica do utilitarismo, né? Só que aí a gente tem que fazer uma análise histórica do que é que baseia essa corrente filosófica, né? O utilitarismo, ele tem suas bases no hedonismo psicológico. Basicamente, o hedonismo psicológico preza que você evite o sofrimento, que ele pega que evitar sofrimento e alcançar prazer é o único e último motivo que as pessoas têm. Então tudo que a gente faz é baseado em evitar sofrimento e alcançar prazer. E o próprio hedonismo psicológico ele vem de outra corrente filosófica, que é o egoísmo psicológico, que todo o objetivo final de um indivíduo é beneficiar apenas ele mesmo. Então, o utilitarismo ele tem muito a ver com o seu contexto histórico, né? Que era relacionado com a teoria de Adam Smith, da mão invisível, né? Como a gente vai promover a maior felicidade para o maior número de indivíduos? Cada um deve cuidar de seus próprios motivos individuais. Então, a corrente filosófica era extremamente liberal naquela época, né? Era um liberalismo extremo. Então, Bentham, ele achava que os indivíduos deveriam se ocupar de seus próprios prazeres e isso ia promover uma felicidade maior para o maior número de indivíduos. Então, a gente percebe que essas teorias, elas na verdade são reflexo de uma crença comum na sociedade que a gente encontra, né? Que o egoísmo é uma coisa natural. O egoísmo, ele faz parte da natureza. E isso é um consenso quando a gente presta atenção no discurso das pessoas, de alguns cientistas também, de que o natural é a gente observar comportamentos como esse, né? E a gente percebe que essas correntes filosóficas, elas têm uma base social mesmo. Então, mas o que é que vem a ser egoísmo, né? Tem algumas formas de você enxergar o egoísmo. Uma das formas o objetivo final das pessoas é facilitar seu acesso ao consumo de bens. A gente vê que isso é bem atrelado à nossa sociedade capitalista, né? Entretanto, não é difícil a gente descrever comportamentos que vão contra esse... Diga aí agora. Aê! É bacana. Todo mundo chegou atrasado, filho. Quer dizer, eu cheguei atrasado e você também. Eu cheguei atrasado porque eu fui comprar minha Balinha! balinha. Fui comprar minha balinha. Sim.
se a gente conceitua O objetivo egoísmo vai ser. como o objetivo final das pessoas e facilitar seu acesso ao consumo de bens, a gente pode descrever vários comportamentos que vão contra, né? Pessoas, enfim, São Francisco de Assis, a gente pode pensar em várias pessoas santificadas. Pode falar. Ele está dizendo que Ah, você? É um exemplo. A gente em economia estuda é isso difícil de também. falsear. E na verdade, não sei, eu mais especificamente tenho uma linha de raciocínio que é mais ou menos como se a pessoa, mesmo quando ela faz o bem para o grupo, ela na verdade está fazendo um bem para si mesma, né? Digamos, ela está pensando em si mesma. O grupo vai ajudar, se ela está ajudando uma pessoa que é pobre, ela, digamos, está evitando que ela vá para o mundo do crime, etc. Então, há uma linha que vai... Essa é a segunda forma de definir o egoísmo que a gente conta, né? Que todas as atitudes dos seres humanos são para obter benefícios internos e benefícios psicológicos, né? Só que isso a gente tem um problema, porque é difícil de falsear. Como é que eu vou dizer que a pessoa está sendo ou não egoísta se a gente está lidando com mecanismos totalmente subjetivos? E aí o que acontece é que o egoísmo é uma mansão com vários quartos, né? A pessoa, você descreve um comportamento egoísta. Eu acho que egoísmo é esse tipo de comportamento. Aí a pessoa vai e fala, aí você fala, não, eu tenho um comportamento que não é egoísta. Como, por exemplo, digamos, eu vou e falo, ah, não, eu acho que altruísmo é se abnegar dos bens materiais. Aí, por exemplo, São Francisco. Aí a pessoa vai e contrapõe, não, mas aí ele está fazendo só para poder se satisfazer moralmente. Aí, enfim, o que vai acontecendo é que a definição de egoísmo ela vai caminhando por esses vários quartos, né? Ela vai se alocando, e aí fica difícil você falsear o que é egoísmo e o que não é egoísmo. Todo mundo deixou bem claro? Então, essa definição de egoísmo ela é difícil de refutar e é difícil de demonstrar, porque não tem como entrar na cabeça da pessoa e averiguar se ela está fazendo isso por questões morais, por questões psicológicas, por questões, enfim, subjetivas que venham a ser. Sacou? E aí, essa ideia de que se você arranhar um altruísta, você encontra um egoísta, que todas as atitudes altruístas, na verdade, elas têm uma base fundamentalmente egoísta, ela já foi bem revista, assim, né? Principalmente por Franz de Waal, que trabalha com primatas. Quem já leu o livro Eu Primata? Aqui, vocês já tiveram... É, muito bom. Enfim, ele faz uma crítica a essa teoria do verniz, né? Que nós... O que a teoria do verniz baseia? Que nós somos naturalmente egoístas e é que a sociedade ela nos impõe limites. Então, em trabalho com primatas, Franz de Waal ele tenta derrubar essa teoria do verniz, mostrando que na verdade na natureza a gente pode encontrar comportamentos altruístas também. Então a teoria do verniz, pelo menos em biologia, já é algo que é dado como... Assim como essa definição de egoísmo, ela não é uma teoria que vai nos ajudar, vai contribuir para que a gente elabore perguntas interessantes sobre os comportamentos dos organismos. Mas isso não serve só para macaco, né? A gente tem vários exemplos de altruísmo extremo na natureza. Por exemplo, por que é que mixomicetos formam uma estrutura muito celular na qual alguns se sacrificam para que outros se reproduzam? Então tem alguns... Por exemplo, quem forma o stalk, que é o pedúnculo, eles não se reproduzem, eles só formam o pedúnculo. Sacou? Para poder situar a galera, ele é um organismo, ele é um protozoário, né? Não, ele é um fungo. Não sei. Eu acho que ele é um ser vivo. Tá, ele é um ser vivo de uma célula. Então, quando chega no período reprodutivo, eles liberam uma substância que atrai vários indivíduos. Aí eles formam uma grande massa. Dessa grande massa, eles formam tipo um cogumelo. Só que só quem se reproduz são os indivíduos de cima. Eles são gregários? Os outros. Durante uma fase da vida eles são gregários. Depois, quando eles terminam o período reprodutivo, eles se dispersam de novo. Mas aí a questão é, por que esses que não se reproduzem mantêm essa... se dão um trabalho de estruturar uma que vai favorecer ele, né? Ele vai favorecer os outros. Então, a gente tem outros comportamentos também, né? Por que morcegos vampiros compartilham sangue com menos bem-sucedidos em sua caçada noturna, né? Eles vão, bebem sangue e quando eles voltam, tem alguns que beberam menos, eles compartilham alimento com outros morcegos do bando. Por que as sentinelas saltam quando um leão é visto, colocando-se perigosamente entre o grupo e o predador? Então é um sinal de alarme, né, de aviso. A gente tem isso também em... Timão é que bicho mesmo, eu sempre esqueço. Suricate.
Por que algumas formas probastigotas de leishmania se sacrificam para que outros consigam infestar com sucesso o hospedeiro humano? Isso aí foi descoberto recentemente, que é o altruísmo celular. Ela entra, alguns desses da leishmania entram, né? Aí algumas expõem PS como se fossem células apoptóticas, tipo linfagocite. Aí elas são fagocitadas, são mortas e as outras conseguem passar pela infecção, porque essas estão chamando a atenção e essas morrem, elas sacrificam mesmo. E aí a gente tem um problema na biologia mesmo, né? Quem conhece esse livro é a The Major Transitions in Evolution, que trata das maiores transições que ocorreram na evolução, né? A gente teve um aumento de complexidade na vida. Duas delas elas envolvem evolução de altruísmo, né? De procariotos para eucariotos, de protistas para organismos multicelulares. Então, se a gente não tiver um modelo que lide com a evolução do altruísmo, a gente não vai conseguir explicar duas das grandes transições evolutivas que a gente observa na natureza. E Darwin ele já tinha percebido esse problema na sua teoria, né? Ele mesmo postulou que a natureza ela parece prover mais egoísmo do que altruísmo. A gente observa mais comportamentos egoístas do que altruísmo na natureza. Muito embora a gente tenha vários exemplos de altruísmo na natureza, como por exemplo, Darwin postulou o sacrifício de abelhas operárias, né? Que elas morrem para poder proteger a colônia, quando elas picam e estraçaram seu intestino com ferrão. E ele também postulou que honestidade, caridade, confiança e heroísmo elas não são características exclusivamente humanas, a gente consegue observar em outros animais. E o próprio Darwin já falava que características altruístas elas promovem benefícios para o grupo. E aí tem um trecho que é bem marcante, que é do livro A Descendência do Homem, de Charles Darwin, que ele já postula o que seria o precursor de uma ideia de seleção de grupo. Que aí eu vou ler o trecho para vocês, desculpe estar com um pouco mais de texto no parágrafo. Não se deve esquecer que, embora um alto padrão de moralidade confira pouco ou nenhuma vantagem a cada indivíduo e sua prole em relação a outros indivíduos de uma mesma tribo, um aumento no número de indivíduos bem intencionados certamente irá conferir uma vantagem desta tribo em relação à outra. Então Darwin ele já tinha uma ideia assim, meio solta, né? Ele não postulou isso em lugar algum. E aí, a ideia de seleção de grupo ela ficou meio espaço na comunidade científica, né? Ela não foi apropriada por nenhuma teoria, ela ficou como uma ideia de senso comum. E a gente observa algumas coisas que a gente pode chamar de seleção de grupo ingênua, né? Que seriam ideias do tipo: hierarquias de dominância existem para minimizar conflito dentro do grupo, então o grupo inteiro pode ser mais produtivo. Organismos individuais restringem seus próprios consumos de alimento e reprodução, daí a população pode evitar a extinção. A espécie como um todo mantém diversidade genética para lidar com mudanças ambientais. Então seria como se os organismos eles se sacrificassem pelo bem de sua própria espécie, que é a ideia de seleção de grupo ingênua. E aí, desculpe, mas eu não deu para colocar na apresentação. Eu tenho um videozinho aqui, se vocês... Não precisa nem vocês virem para cá, eu acho que eu posso... Acho que eu pode não. Acho que eu pode. Se vocês puderem vir para cá, é um vídeo bem interessante. Quem conhece o Lemmings? Todo mundo conhece o Lemmings? É um ratinho que vive numa ilha em algum lugar da Europa. E só tem lá esse ratinho. E eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês que baseia essa ideia de seleção de grupo ingênuo. Aí eles estão em cima de um penhasco. Aí eles se jogam. Eles se jogam no penhasco e a maioria deles morre quando eles se jogam. É justamente essa questão. Durante muito tempo, você vê que tem alguns que caem mortos já, né? Eles não se mexem mais já. E aí, tinha justamente essa ideia de que os lemmings eles faziam isso quando a população tinha atingido um número muito grande e que os recursos não poderiam satisfazer essa população. Então alguns deles se matavam para que a população conseguisse se manter estável. Então basicamente essa é a ideia de seleção de grupo ingênua, que era uma teoria que não tinha sido postulada, não tinha sido colocada uma linguagem adequada, mas que existia dispersa assim no escopo da ciência naquele período. Por que o nome ingênuo? Aí eu vou mostrar para vocês. Porque ela foi considerada como ingênua depois, né? Na época ela não era considerada como ingênua. É justamente em 1960, principalmente com o livro de Williams, né?
que ele traz Adaptação e Seleção Natural. Para quem não conhece o livro, é um livro que ele traz basicamente os usos inadequados de adaptação, né? Quanto é que a gente utiliza essa palavra em biologia de maneira inadequada? E como às vezes ela não está associada com a seleção natural. E uma das formas que ele, dos usos que ele critica é justamente adaptações para o bem do grupo. Ele defende que não existem adaptações para o bem do grupo, e essa ideia de seleção de grupo é uma ideia ingênua, porque ela ignora a seleção natural, que a seleção natural deveria prover comportamentos mais egoístas. E aí, quais são os argumentos para a rejeição, né, que o Williams coloca? Ele coloca que a seleção de grupo ela é uma força evolutiva teoricamente implausível, que a ideia ela não consegue se sustentar. Nesse ponto o William estava certo, porque não havia uma teoria que explicitasse a seleção de grupo. Não há evidência empírica sólida a favor da seleção de grupo como um processo distinto da seleção individual. E aí ele traz a teoria de seleção de parentes para justificar. E teorias alternativas podem explicar a evolução do altruísmo aparente sem invocar a seleção de grupo. E aí ele usa o argumento de parcimônia, né? Tem teorias que são mais simples e podem explicar o mesmo fenômeno. Uma coisa, mano, você vai fazer uma comparação entre a seleção de grupo e a seleção natural? Não, na verdade vou fazer uma coisa. Vai acontecer. E aí é a partir da década de 60 que a gente estabelece essa visão clássica a respeito da evolução, né? Que é essa ideia, e é uma ideia que existe não apenas na comunidade acadêmica, mas também na sociedade, de que a evolução é baseada em competição feroz entre os indivíduos. E a evolução deveria favorecer o comportamento egoísta. Então, quando a gente pensa em seleção natural, né, quando a gente pensa no processo evolutivo, a gente pensa sempre em casos como o do cuco, né, que é para quem não conhece, o cuco é um parasita, mas um parasita bem interessante porque a mãe cuco, ela coloca os ovos no ninho de outras fêmeas. E aí o filhote cuco, ele nasce mais rápido, ele se alimenta mais rápido e ele expulsa do ninho os filhotes da mãe hospedeira. Aí a mãe hospedeira fica só alimentando ele porque ela não consegue diferenciar se o filhote é dela ou de outro. Então, quando a gente pensa em evolução, são esses processos que estão associados também no imaginário da sociedade. E basicamente eu trago uma tirinha, né, do gênio egoísta, gênio é esse molequinho safado. E aí ele diz, né, não estou apenas maximizando o meu sucesso reprodutivo diferencial. Porque é isso que é estabelecido, né? De que o que importa não é apenas seu sucesso reprodutivo. O que importa é seu sucesso reprodutivo diferencial. Então você não basta você se reproduzir mais. Se todo mundo se reproduzir mais, seu comportamento não é selecionado. Você tem que se reproduzir mais do que os outros. Então a seleção natural, ela baseia, pelo menos no imaginário comum, a gente tem isso, né, essa ideia. E aí a seleção de grupo, ela tenta desconstruir um pouco isso. Vou mostrar um vídeo dos elementos para vocês, né? E a ideia de que a seleção de grupo da década de 60 é ingênua é justamente por causa disso, né? Se a gente imaginar apenas a seleção de um indivíduo, não falamos ainda de seleção de grupo, tem alguns indivíduos que estão sempre se matando para o bem da população, né? Tem alguns indivíduos que eles são altruístas, vamos imaginar um modelo de um gene determina altruísmo e um gene determina egoísmo. Os organismos altruístas, eles vão sempre se sacrificar para o bem da população. E os organismos egoístas, eles vão se aproveitar. É o brotherzinho ali com a boia. Então, quando todo mundo se matar, ele vai ficar lá. Então ele vai ter os recursos mais disponíveis para ele, porque houve um decréscimo na população. Então, o fitness dele, o sucesso reprodutivo diferencial dele vai ser maior e ele vai se reproduzir mais do que os outros. Então, a tendência é que os egoístas eles aumentem no decorrer das populações, porque eles são beneficiados pelos comportamentos altruístas, mas eles não têm o custo de ser altruísta. Então, basta um altruísta, basta um egoísta para colapsar o grupo de altruístas. Todo mundo entendeu essa ideia? E aí que a seleção de grupo... Se não tiver altruísta, todo mundo se mata. Sim, lógico. Mas se for usando o egoísmo, vai ter uma hora que vai acabar o altruísmo. Sim, vai chegar o momento do altruísmo. Aí a ideia é justamente essa, que não tem como o altruísmo se estabelecer na natureza. Mas se o altruísmo não for herdado geneticamente, mas epigeneticamente? Aí também ele vai ser selecionado. Então quem herdou não vai passar epigeneticamente. A questão é ele ser hereditário, ele não precisa ser genético. A genética é só o modelo que normalmente a galera utiliza. Sacou? O importante é que não vai ser selecionado. Pelo menos não dessa forma. E aí a gente percebe que o egoísmo
o conceito de egoísmo na psicologia, né, que foi o que eu falei com vocês, a mansão com muitos quartos, ele é muito parecido com o egoísmo na biologia evolucionária também. Então é muito difícil você definir os limites do que é um comportamento egoísta e do que é um comportamento altruísta. E isso influencia em todas as nossas definições. Porque, por exemplo, será que eu me jogar no penhasco é realmente um comportamento altruísta ou não? Então eu preciso ter bem claro isso. E aí é por causa desse eclipse que a seleção de grupo surgiu, que ela virou o Voldemort das teorias, né? Durante décadas, falar de seleção de grupo era falar bobagem. Você não poderia falar de seleção de grupo. Senão você estava falando merda. Exatamente. E a gente tem algumas contra-respostas às críticas que surgiram na década de 60, né? Primeiro, como eu falei, né, qual é a definição de altruísmo? Será que em biologia a gente pode se apropriar de uma definição tão subjetiva quanto a definição que a gente encontra na psicologia? Outra coisa que a gente observa é justamente esse maniqueísmo de definições, né? Se postula que ou é seleção de grupo ou é seleção de indivíduo, como se fossem duas coisas contrárias, como se fossem duas teorias contrárias, quando na verdade elas são teorias complementares. E tem também um argumento que é muito comum na literatura, que é o argumento ad hominem, né? Que é falacioso. Que é essa ideia de que as pessoas estão defendendo altruísmo porque elas são altruístas e elas querem que o mundo seja altruísta, né? As pessoas estão defendendo egoísmo porque elas são egoístas e elas querem que o mundo seja egoísta. Eu acho que a argumentação tem que se provar válida por si só, não porque a gente quer que ela seja adequada. O mesmo vale para as críticas de seleção de grupo e para a seleção de indivíduo também. E, sim, como eu falei, né, não havia na década de 60 uma teoria de seleção de grupo, mas ela foi postulada na década de 70. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem que diferenciar, né, o que é o altruísmo biológico e o que é o altruísmo ético. O altruísmo biológico é um comportamento que beneficia outro organismo a um custo pago pelo primeiro organismo. Então, eu tenho um comportamento que me dá um gasto, me dá um custo, direto ou indireto, que beneficia direto ou indiretamente um outro organismo. Certo? O altruísmo ético ele tem um caráter muito subjetivo que não dá para a gente trabalhar com ele em biologia. Então é bom que a gente separe os dois conceitos. Então, a partir daqui, nesse momento, quando eu estiver falando de altruísmo, eu vou estar falando de comportamentos que beneficiam outro organismo a um custo pago pelo primeiro. Mas esse conceito engloba, por exemplo, o cuidado parental? Calma, a gente vai chegar lá. Tem uma discussão sobre isso em seleção de parentes. E aí vem a teoria de seleção de grupo, que foi postulada na década de 60, 70 por vários autores, né, que é a equação de Price, que foi a primeira, que é basicamente o seguinte: quando os indivíduos eles competem dentro do grupo, então no caso ali, os indivíduos azuis eles são altruístas, os vermelhos são egoístas. Quando os indivíduos eles competem dentro do grupo, os indivíduos egoístas eles vão produzir vão produzir mais prole e vão dominar o grupo, certo? Só que acontece, quando grupos competem entre si, grupos com mais indivíduos altruístas, eles vão derrotar grupos com mais indivíduos egoístas. E a proporção de indivíduos altruístas na população, ela vai aumentar. Porque, embora haja diminuição dentro do grupo. Todo mundo entendeu isso? E aí, se vocês forem contar, se dá o trabalho de contar, vocês vão ver que nos grupos que tem muito egoísta, os altruístas eles vão perdendo. Mas os grupos que tem mais altruístas, eles têm uma produtividade maior. Então, grupos com altruístas, eles produzem grupos maiores de si mesmos. Basicamente, é isso que postula a teoria de seleção de grupo. Aí tem um modelo apresentado no livro On the Others, acho que já decidi com você. Foi você, Vanessa, também? Não lembro. Que só tem PDF. Que basicamente é o que eu mostrei na outra figura, mas só que acho que o tamanho dos grupos está mais claro aí, né? Porque dentro dos grupos, os altruístas eles vão diminuindo, mas os grupos com altruístas eles crescem mais do que os grupos sem altruístas. Tem um modelo matemático que mostra no modelo, eu não vou apresentar o modelo matemático porque eu acho que é uma apresentação muito cansativa. E aí, vamos agora fazer um link entre a seleção de grupo e a seleção natural, né? Quais são os princípios para a evolução de seleção natural? A gente precisa ter uma variação fenotípica, né? Precisa haver diferenciação entre os indivíduos da população. A gente tem que ter um fitness diferencial, né? Então, alguns indivíduos devem se reproduzir mais do que outros. E essas características que interferem na aptidão, elas devem ser herdáveis. Então, características para qualquer seleção ser efetuada. Exatamente. E aí, a gente, utilizando isso como pressuposto, a gente tem que conceituar o que é unidade de seleção. Unidade de seleção, ela é
ela vai ser a unidade que ela vai ser alvo da seleção natural. Então, no nível de organização, a seleção natural age e no outro a evolução gera um padrão, certo? Então a unidade de seleção ela precisa ter variação fenotípica, aptidão diferenciada e herdabilidade. E aí a unidade de seleção ela vai ser selecionada e a unidade de nível de organização superior ela vai evoluir. Então a população de unidades de seleção, cuja frequência de características é influenciada pelas características das unidades de seleção. Ficou claro? Então, o que a gente postula... Basicamente é o seguinte, é porque agora eu falei em linguagem técnica, mas eu vou falar de uma maneira mais clara. Se o grupo, se uma população, se um ecossistema, se um gene, ele se comporta como unidade de seleção, se ele se comporta como indivíduo, se ele tem variação fenotípica, herdabilidade, aptidão diferenciada, ele vai ser alvo de uma força de evolução, vai ser alvo de uma força de seleção. Entendeu? Então, por exemplo, o gene... Eu posso focar genes e grupos de genes, eu posso focar indivíduos e grupos de indivíduos, eu posso focar grupos e grupos de grupos. Você tem basicamente essa ideia. Como se o homem pegasse, por exemplo, vamos pensar a gente que é pluricelular. A gente é como se fosse um grupo de organismos pluricelulares. E aí, quando a gente entra seleção no nosso nível, a gente está levando em conta como se a gente fosse uma unidade de seleção. A gente pode olhar a unidade de seleção das nossas células, do nosso tecido, do nosso leivário. Exatamente. Exatamente. E aí, a ideia é que a seleção de grupo ela favoreceria qualquer característica dentro da população que aumentasse a aptidão do grupo, que favorecesse grupos gerarem mais grupos. Por exemplo, o altruísmo ele aumenta a produtividade, porque um organismo altruísta ele influencia em todo o seu grupo, né? Ele contribui em todo o seu grupo. A cooperação é uma característica que é explicada a partir de seleção de grupo. O desvio sexual feminino, que é uma questão muito forte que a gente tem em biologia, né? Por que alguns animais têm um desvio sexual muito forte para o sexo feminino? Seria explicado pela seleção de grupo, porque grupos com mais fêmeas eles têm uma maior produtividade. E também a diminuição da virulência. Deixa eu fazer um link para explicar melhor essa diminuição da virulência. Imagine, por exemplo, o ebola. Certo? Quantas pessoas vocês conhecem que foram infectadas pelo ebola? Nenhuma, né? Porque quem é infectado morre. Então não tem tempo dele contagiar outras pessoas, né, com o vírus. O que acontece é que vírus que são menos potentes, eles têm uma capacidade maior de virulência, porque a pessoa ela não fica abatida, ela pode continuar convivendo com as outras pessoas e infectar. Então o que acontece? Para o vírus, é mais interessante que ele produza a maior quantidade de prole possível. Só que para produzir a maior quantidade de prole possível, ele tem que infectar você de uma maneira bem aguda, tem que infectar você de uma maneira bem forte. E aí, se você ficar muito infectado, você não vai conseguir sair de casa para infectar outras pessoas. Então, para o indivíduo, é melhor que ele infecte você muito, porque ele está competindo com outras cepas de vírus que tem dentro de você. Mas para o grupo de parasitas, é melhor que eles sejam infecciosos menos drasticamente, porque aí você vai ser capaz de sair e infectar uma maior quantidade de pessoas e produzir mais grupos. Entendeu? Ficou claro? E a ideia da seleção de múltiplos níveis é que cada nível de seleção ele seria uma força evolutiva. Então, não importa, né? O processo evolutivo é determinado pelo vetor resultante entre as forças evolutivas. Basicamente, a gente teria a força evolutiva da seleção individual e a força da seleção de grupo. E aí, a evolução seria um vetor resultante desse processo de seleção. Aquela equação ali foi o modelo de Price. Depois, se vocês quiserem procurar a história de Price, é bem engraçada, porque ele é um cara totalmente interdisciplinar, não ficava contente com nada. E Hamilton, que foi a pessoa que começou a discutir seleção de grupo, ele estava tentando propor um modelo matemático que fosse capaz de convencer as pessoas que seleção de grupo é possível de acontecer. E aí ele tinha um modelo matemático que era muito ruim, que não conseguia fundamentar o suficiente, né? Agora metia o pau no modelo Price, que era um cara que já tinha trabalhado com absolutamente tudo que vocês imaginarem, desde genética até ecologia. O cara nunca trabalhava na mesma coisa durante mais de um ano, sacou? E aí ele leu o artigo de Hamilton, aí falou assim, olha, eu estava lendo esse artigo, eu achei muito legal, mas assim, se você não se importar, eu tenho um modelo matemático que eu fiz aqui, enquanto eu estava lendo seu artigo.
E aí deu uma olhadinha pra ver se é bom. Aí Hamilton pegou, né, leu, e o interessante é que esse modelo matemático foi o primeiro a mostrar níveis de seleção como forças evolutivas, né? Ali naquele modelo a gente teria o primeiro, né, a força A, ela seria relacionada à seleção a nível de indivíduo. É um modelo matemático para a seleção a nível de indivíduo. E a segunda é um modelo matemático para a seleção a nível de grupo. Então, a evolução ela seria o resultado da soma desses dois vetores.